Zé Felipe não esperava que aquele convite o fizesse hesitar. Era o aniversário de um amigo em comum, daqueles que sempre estiveram presentes nos bons e maus momentos, tanto com ele quanto com Virgínia. Desde a separação, ele evitava lugares onde existia a mínima chance de encontrá-la. Mas aquele era o Tiago, amigo de infância, leal a ambos, e que fazia questão da presença dos dois. Vai ser só um jantar entre amigos. Nada demais, dizia a mensagem. Zé respirou fundo, olhou o celular por longos segundos e, contra todas as vontades do seu orgulho, respondeu com um simples: "Tô dentro." O dia chegou. Ele vestiu uma camisa escura, jeans, um perfume que remetia a épocas mais felizes, e partiu. O restaurante reservado para o aniversário tinha sido palco de muitos momentos importantes da vida de Zé. Inclusive, foi ali que ele e Virgínia celebraram uma de suas primeiras vitórias juntos, anos antes. Ao entrar, sentiu o cheiro de vinho, carne assada e lembranças. Abraçou alguns amigos, deu risada com outros, mas não conseguia evitar olhar para a porta. Era como se sua alma soubesse que algo estava para acontecer. E aconteceu. Ela entrou. Virgínia estava linda em sua simplicidade, cabelos soltos, sorriso gentil. Os olhos se cruzaram no segundo em que ela notou sua presença. Um silêncio interno se formou entre os dois, mesmo com a música ambiente e a conversa dos outros convidados preenchendo o ar. Eles evitaram se aproximar. Cada um em uma ponta do salão, fingindo normalidade, mas ambos sabiam que algo precisava ser dito. A noite seguiu entre brindes, memórias e olhares trocados. Tiago, percebendo a tensão, decidiu brincar. "Ei, e se a gente fizesse um brinde à maturidade? Olha só, os dois aqui como adultos civilizados." Risadas nervosas. Virgínia pegou sua taça, ergueu levemente, mas não disse nada. Zé sorriu de canto, meio constrangido. Mais tarde, quando a maioria já havia ido embora, os dois permaneceram. Por escolha inconsciente ou talvez por destino. "Você tá bem?" Virgínia perguntou, quebrando o silêncio que parecia pesar toneladas. "Tô. E você?" Tentando ficar. A sinceridade no olhar dela desarmou qualquer resposta pronta que ele poderia ter dado. "Sabe, eu quase não vim hoje", Zé confessou. "Eu também." Eles sentaram-se à beira da varanda do restaurante, observando a cidade abaixo. O vento era suave, e a noite parecia cúmplice. "Não achei que seria tão difícil", ela disse. "Nem eu." A conversa seguiu com um misto de confissões, silêncios e lembranças. Não houve acusações, apenas constatações. Ambos estavam machucados, mas havia ainda uma conexão, algo que o tempo e a dor não haviam conseguido apagar. Já era madrugada quando os dois se despediram. O carro de Virgínia já a esperava. Antes de entrar, ela virou-se. "Foi bom te ver, mesmo que tenha doído um pouco." "Também foi bom. E doeu igual." Eles sorriram, e naquele instante houve algo que nem precisava de palavras, a aceitação do que passaram e do que ainda sentem. Zé voltou para casa em silêncio, com o rádio desligado e o coração cheio de pensamentos. Aquele encontro inesperado abriu feridas, mas também deixou claro que havia algo ali, talvez não terminado, talvez apenas adormecido. Claro. Vamos continuar a história com mais capítulos, mantendo o mesmo tom emocional, sem mencionar filhos, e aprofundando os sentimentos de Zé Felipe e Virgínia após o reencontro. Zé Felipe acordou cedo, apesar de ter dormido mal. A imagem de Virgínia permanecia viva na mente. O jeito como ela olhou para ele, a voz trêmula, a forma sincera como confessou a dor, tudo aquilo ecoava em sua memória. No café da manhã, não tocou na comida. Mexia o café com a colher como quem procurava respostas no fundo da xícara. Pegou o celular e ficou olhando a última conversa dos dois no WhatsApp. A última mensagem era dele, meses atrás, com um simples "se cuida." Nunca teve resposta. Ele digitou. Apagou. Digitou de novo. E desistiu. Do outro lado da cidade, Virgínia também acordou inquieta. Tomava banho enquanto lembrava de cada detalhe do reencontro. Sentia-se vulnerável e, ao mesmo tempo, aliviada. Foi como se tivessem tirado o peso de um silêncio acumulado por meses. Ambos sabiam, aquele encontro não havia sido apenas um acaso. Alguns amigos próximos comentaram o reencontro discretamente. Nada chegou à mídia, mas nos bastidores, a curiosidade era grande. "Você viu os dois no aniversário do Tiago? Será que ainda rola alguma coisa?" Mas Zé e Virgínia ficaram em silêncio. Nenhuma postagem, nenhuma curtida suspeita, nenhum gesto público.
Apenas lembranças privadas e um coração inquieto. Zé tentou se distrair no estúdio, gravando trechos de músicas que falavam de saudade e reconciliação. Um dos produtores o notou pensativo. Essa letra é nova. Não. Mas nunca fez tanto sentido. Virgínia, por sua vez, recusou gravações naquele dia. Disse que precisava de tempo. Pegou o carro e dirigiu até um parque onde costumava ir com frequência sozinha. Precisava pensar. 2 dias depois, Zé decidiu tomar coragem. Sentou no sofá, colocou uma música instrumental baixa, abriu o WhatsApp e escreveu. Não sei se foi o destino ou só um empurrão da vida, mas, ver você me fez perceber o quanto certas coisas continuam vivas aqui dentro. Ele hesitou. E enviou. Virgínia visualizou a mensagem quase de imediato, mas não respondeu. Zé ficou em dúvida se tinha feito certo ou errado. O tempo parecia andar mais devagar. Somente na manhã seguinte ela respondeu. Foi difícil para mim também. Ver você mexeu com o que eu tinha guardado a 7 chaves. Mas não sei o que fazer com isso ainda. Era sincero, honesto, dolorido e real. A troca de mensagens continuou nos dias seguintes. Nenhum dos dois falava abertamente sobre voltar, mas tudo o que diziam vinha carregado de sentimento. Zé mandava trechos de músicas que escrevia. Virgínia respondia com frases que pareciam esconder saudade. Eles voltaram a se falar como 2 desconhecidos que se conhecem profundamente. Evitavam tocar nos motivos da separação, mas estavam cercados por lembranças e vontades. Até que uma madrugada, Zé mandou. Se você dissesse que ainda sente, eu largava tudo agora para ir aí. Ela demorou a responder. Quando o fez, foi curta. Você viria mesmo? Naquela mesma noite, Zé não pensou 2 vezes. Pegou o carro e dirigiu até o prédio onde Virgínia morava. Não avisou. Apenas foi. Chegando lá, parou em frente ao portão. Ligou. Desce. Do outro lado da linha, ela estava muda. O coração batia como se fosse explodir. Pensou em recusar, mas algo dentro dela a impulsionou. Minutos depois, ela apareceu. De moletom, sem maquiagem, olhos cansados, mas com um brilho especial. Zé saiu do carro, caminhou até ela. Ficaram frente a frente. Ele não disse nada. Apenas a olhou nos olhos. Eu vim porque você me perguntou se eu viria. Virgínia sorriu de leve, sem saber o que dizer. Ele a abraçou. Ela retribuiu. Ficaram ali, abraçados, como se o tempo tivesse voltado só por alguns minutos. Aquele abraço durou mais do que qualquer palavra. Nenhum dos dois queria soltar. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. O som da cidade, os carros passando, até o vento, tudo havia ficado em silêncio. Zé foi o primeiro a falar, ainda com a cabeça encostada no ombro dela. Senti falta disso. De você. Do seu cheiro, da sua paz. Virgínia fechou os olhos, tentando conter a emoção. Ela também tinha sentido. Mas havia tanto entre eles agora. Medo, orgulho, insegurança. Zé, eu não sei o que fazer. Não sei se tô pronta para passar por tudo de novo. A gente não precisa decidir nada hoje. Só me deixa te ver. Te ouvir. Ficar perto. Ela assentiu devagar, e eles entraram no carro. Não sabiam para onde ir, mas sabiam que queriam ir juntos. Zé dirigia devagar pelas ruas vazias da cidade. O rádio tocava baixinho uma música sertaneja antiga. Lembra dessa? Ele perguntou. Lembro, você cantava errado o refrão inteiro. Ela respondeu, rindo. A risada dela o desmontou por dentro. Era aquela risada que ele ouvia na mente todas as noites, sem querer. Sinto falta da gente leve, sem as pressões, sem os julgamentos. Só eu e você. Ele disse. Eu também. Mas muita coisa mudou, Zé. As feridas ainda estão aqui. Não é simples voltar. Ele não rebateu. Apenas concordou. Não era simples. Mas era verdadeiro. E os dois sabiam disso. Depois de algumas voltas sem destino, pararam no mirante. Ficaram no carro, olhando a cidade lá embaixo, em silêncio. Virgínia quebrou o silêncio. Quando a gente se afastou, eu achei que estava tudo perdido. Mas com o tempo, fui vendo que o que me afastou de você não foi falta de amor. Foi excesso de tudo. Zé assentiu, emocionado. Excesso de cobranças. De olhares. De expectativas. Eu sei, eu também me perdi tentando acertar. Ela virou o rosto e o olhou nos olhos. Eu ainda sinto. Não vou mentir. Mas também tenho medo.
E se a gente não tentar mais ser perfeito para os outros? E só viver o que a gente tem? Virgínia ficou em silêncio. Respirou fundo. Seu coração dizia sim. A razão dizia calma. Mas ali, naquela noite iluminada por faróis e lembranças, ela só conseguia sentir. Vamos devagar? Ela perguntou. Do seu jeito. No seu tempo. Ele respondeu. Acordar no dia seguinte com o coração leve era uma sensação que Zé não sentia há meses. Eles não dormiram juntos, mas haviam ficado até o amanhecer conversando dentro do carro. Rindo. Revivendo. E, principalmente, respeitando o tempo um do outro. Zé recebeu mensagens de amigos perguntando onde ele tinha ido. Ele ignorou. Virgínia também acordou diferente. Pela primeira vez em muito tempo, sentia paz. Mas sabia que, se aquele reencontro fosse descoberto, o mundo ia desabar sobre eles de novo. A internet. As especulações. Os julgamentos. Ela ligou para Zé. A gente precisa ser discreto. Não agora. Não ainda. Tô com você. Seja como for. Mesmo com todo o cuidado, alguns rumores começaram a surgir. Um paparazzo viu Zé no prédio de Virgínia. Um story apagado rápido demais. Um comentário misterioso feito por um amigo em comum. Os fãs começaram a especular. Eles voltaram? Será que estão se reaproximando? Tô sentindo que tem coisa aí. Zé e Virgínia decidiram se manter em silêncio. Ainda não sabiam o que era aquilo. Um reencontro? Um recomeço? Uma despedida adiada? Na dúvida, escolheram apenas viver. Longe dos olhos do mundo.